no nosso livro, hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a questão da língua portuguesa, da língua que a gente fala no Brasil e que é falada em Portugal, que foi quem nos colonizou, digamos assim, e em vários países do mundo, países do continente africano, da Ásia, tá bom? Vários países do mundo que falam a nossa língua portuguesa. E para isso eu trago para vocês no nosso livro um texto expositivo, tá bom? Que descreve, faz várias exposições, mostra questões da história e da geografia dos continentes e mostra um pouquinho também da nossa língua no nosso país, tá bom? Acompanha a leitura do texto aí, pessoal. Diz assim, ó: no Brasil, quase todas as pessoas falam a língua portuguesa, que é nossa língua oficial. Mas você sabe por que falamos português? Leia o texto a seguir e conheça um pouco mais sobre a história da língua portuguesa. Aí o nosso textinho expositivo, navegando pela língua portuguesa. Em 1500, em nome de Portugal, Pedro Álvares Cabral tomou posse de um grande território que depois ganharia o nome de Brasil, né? Ele veio de Portugal, como está na imagem aqui, ó, e veio de Portugal para o Brasil, e chegando aqui, né, colonizou, invadiu, tomou posse, né, essa questão da colonização, da ocupação do Brasil pelos portugueses. Esse território já era habitado por povos que os portugueses chamavam de índios, né? Então, como eles estavam procurando as Índias, quando eles chegaram aqui, essa questão também acabou sendo, os nativos foram chamados de índios, tá bom? Que isso a gente vai ver mais nas próximas aulas de história, pessoal. Então, essa vinda deles, de Pedro Álvares Cabral e sua tripulação para o território brasileiro, foi o que começou a nossa influência sobre a questão da língua portuguesa. Ó, as diversas tribos que viviam no litoral falavam línguas parecidas, pois a maioria delas pertencia à família da língua tupi. A maioria dos nativos, dos índios, como os portugueses chamaram, falavam línguas bem parecidas, tinham algumas diferenças em uma ou outra, mas todas elas muito parecidas pela questão de vir da língua tupi, a língua mais falada no nosso território pelos índios à época, pessoal. Com o tempo, o contato entre portugueses e índios foi aumentando e eles começaram a se comunicar melhor. Aí a gente tem aqui a imagem também, né? A questão dos portugueses dando presentes, né? Espelhos e outras coisas para os índios, pessoal. E depois começou a comunicação também nas línguas que acabaram sendo adaptadas e os portugueses acabaram influenciando e impondo a língua portuguesa aos nativos, tá bom? Por meio dessa convivência, muitas palavras da língua tupi passaram a fazer parte do vocabulário dos colonizadores, tá bom? Então, tanto os portugueses acabaram impondo e acabou se falando a língua portuguesa, quanto palavras que eram dos índios, da língua tupi, acabaram sendo incorporadas no vocabulário da língua portuguesa. Bom, com isso, a língua portuguesa falada no Brasil foi ficando cada vez mais diferente da língua falada em Portugal, pessoal. A gente tem uma língua portuguesa que é falada em 9 países, mas que sempre tem falas, palavras e a própria questão de escrita também, que é um pouquinho diferente em uma coisa ou outra, dependendo do país. Olha, a presença das palavras de origem tupi é muito grande em nossa língua. Veja alguns exemplos. Olha exemplos aí vocês acompanham no livro. Nomes de animais, por exemplo, arara, capivara, cutia, gambá, jacaré, jararaca, jiboia, lambari, paca, piranha. Vários nomes vêm da língua tupi e a gente usa na nossa língua hoje, tá bom? Mas que não existiam na língua
dos portugueses quando vieram e acabou sendo incorporada ao português brasileiro, pessoal. Aí, por exemplo, outras palavras, ó, frutas e árvores, abacaxi, cajá, caju, jabuticaba, maracujá, pitanga, várias palavras. E comidas também, ó. Amendoim, vem da língua tupi também. Beiju, macaxeira, mandioca, mingau, paçoca, pamonha, pipoca, entre tantas outras. Estão vendo a importância de dessa mistura de línguas para a nossa língua hoje? Aí olha só o que diz na continuidade do texto. Como precisavam de muita gente para trabalhar nas casas e fazendas que havia no Brasil, os portugueses passaram a aprisionar e escravizar pessoas de diferentes lugares da África para trazê-los para cá. É a questão é, da escravidão, né? De trazer escravos da África para trabalharem nas fazendas e ter aquela questão da exploração da mão de obra e castigos quando eles não faziam as coisas. Os escravos tinham uma vida sofrida e cruel. Trabalhavam nos campos e nas cidades, fazendo todo tipo de serviço, sem salário nem direitos. Os escravos que vinham da África não falavam todos a mesma língua, pois procediam de várias nações, porque aqui no Brasil existiam várias tribos e algumas falavam algumas línguas diferentes ou algumas palavras, algumas coisas diferentes, mas no caso dos escravos que vieram da África, a África naquele tempo tinha muitas nações, muitos línguas diferentes. Então nem todo mundo, nem todo escravo que vinha para o Brasil falava a mesma língua, certo? E então muitas palavras usadas por eles acabaram fazendo parte da nossa língua também, tá certo? Muitas palavras que a gente fala hoje vieram das línguas dos africanos que vieram para cá como escravos, como por exemplo, ó, samba, marimba, marimbondo, berimbau, tá vendo? Várias palavras que têm origem nas culturas africanas e que foram colocadas também na nossa língua, pessoal. Aí, de 1500 a 1800, praticamente só imigrantes portugueses vieram para o Brasil, um total de 700 mil pessoas. Ó. Então, nesses 300 anos, ó, de 1500 a 1800, praticamente só vieram portugueses para cá. Aí houve essa mistura, né, nesses 300 anos, da língua portuguesa com as palavras e línguas indígenas e a influência das palavras e línguas africanas com os escravos, tá certo? Aí só de 1800 a 1900, mais perto do nosso tempo, é que imigrantes portugueses continuaram chegando, mas também vieram pessoas de outros países da Europa, como a Alemanha, Espanha, Itália, França, tá certo? Que vieram em busca de melhores condições de vida, vieram para trabalhar, vieram para tentar uma vida melhor do que lá nos seus países, tá certo? Tentar ganhar algum dinheiro, trabalhar e ter uma vida melhor do que lá, tá certo? Que tem até novelas mais antigas sobre isso, tem histórias, tem filmes, tem muita coisa que a gente pode aprender e que vocês vão aprender mais sobre esse tempo da questão da vinda de pessoas de vários países da Europa para cá, tá certo? Então, ó, depois de 1900, chegaram também sírios, turcos e japoneses, além de grupos menores de vários outros países. Então, a vinda também dessas pessoas de outros países também acabaram influenciando muitas das palavras que a gente tem, pessoal. Palavras que têm relação com sírios, turcos, japoneses, chineses e vários outros países. Aí veja os exemplos de palavras de origem estrangeiras que entraram na nossa língua. Foram aportuguesadas, tá bom? E que são usadas até hoje, ó. Por exemplo, palavras que vêm do italiano. Aí vocês confiram aí no textinho de vocês. Aquarela, mortadela, palhaço, salame, serenata, tá vendo? Do inglês, a gente tem clube,
futebol, repórter, bife, pudim, sanduíche. Do francês, ó, restaurante vem do francês, abajur, envelope, placar, hotel e vários outros. Do espanhol, amistoso, pandeiro, mochila, pastilha, pirueta, como os palhaços fazem, tá bom? E várias outras palavras, pessoal. Aí, com tantas variações, com tantas e variadas influências sobre a nossa língua, aumentam cada vez mais as diferenças entre o vocabulário português e o brasileiro, tá certo? A gente tem na escrita, principalmente, palavras que têm o mesmo significado, mas tem outras também que há palavras que têm mais uso aqui no Brasil e outras que têm só lá em Portugal ou nos outros países da África e Ásia que falam o português. Vamos a exemplos de Brasil e Portugal? Olha só, e existem também palavras que são diferentes, mas que se referem às mesmas coisas. Olhem só, nesse daqui a gente tem, ó, em Portugal, comboio, já no Brasil, quando eles querem falar trem, eles falam comboio lá. A gente fala ônibus, eles falam autocarro. A gente fala terno, para o terno, eles falam fato. Meias de homem, para a gente aqui, meias, peugas, tá certo? Xícara, lá é chavena. Aí tela de celular, tela de TV, a tela de um cinema, as telas dos nossos computadores, tablets, lá eles chamam ecrã, tá certo? Assim como o abridor de garrafas aqui pra gente, para eles é um tira-cápsulas, tá certo? Então tem várias palavras que têm uma significação lá ou que usam palavras diferentes para se referir à mesma coisa, tá bom? E a partir daí vocês vão fazer responder essas 4 questões aqui e as próximas do nosso livro, pessoal.